Aviso ao querido ouvinte, este livro possui 9 capítulos, sendo postado 2 capítulos semanalmente como de costume. Vamos ao conteúdo. Audiolivro. Bens, riquezas e dinheiro. Craig Hill Pitts. Capítulo 4. Semente para o semeador. O primeiro uso do dinheiro, semente para o semeador, consideramos ser o dízimo. O dízimo é o segundo princípio nos modos financeiros de Deus. É a primeira coisa que temos a ver com dinheiro. A pergunta é, devemos dar ou devolver a Deus aquilo que pertence a Ele antes de usarmos dinheiro para qualquer outra coisa? Ao olharmos para este aspecto do dízimo, vamos primeiro começar a responder algumas perguntas simples, como o que, onde, quando, por que e como. A palavra dízimo simplesmente vem da palavra hebraica, mazer, que significa 10%. Pode ser um dízimo de 12%. Não. Pode um dízimo 8%. Não. Pode-se dízimo apenas 10%, 10%, porque o significado da palavra é 10%. Assim, não se pode dízimo 5% ou qualquer número que não seja 10%. Portanto, para o dízimo é simplesmente gerenciar 10% da renda bruta disponível para você em nome do Senhor. A questão do dízimo incompreendido vem à tona se não entendermos o funcionamento do espírito mamon. O objetivo não é preservar mais para mim, mas sim simplesmente gerenciar o que Deus diz é dele. Como ele é a fonte da minha provisão, não há dúvida sobre minhas necessidades serem atendidas. O dízimo é na verdade um ato de guerra espiritual quando retornamos a Deus sua parte. Estamos dizendo ao espírito mamon, eu não te amo ou sirvo você. Estou pegando 10% do que uso como meio de troca para comprar e vender e estou liberando para Deus. A forma como o dízimo é calculado pode ser um pouco diferente dependendo de como a renda é recebida. Se o seu principal canal de renda é através do emprego e você recebe um salário regular, então seu dízimo é simplesmente calculado como 10% do seu salário bruto. Se você é autônomo ou é dono de um negócio, você pode não receber um salário regular, mas sim compensar-se com o lucro do seu negócio. Neste caso, seu dízimo deve ser calculado como 10% do lucro, ou o aumento do seu negócio. Se uma empresa tiver apenas um lucro bruto de 7%, e o proprietário der 10% das receitas brutas, volume de negócios, como dízimo, ele sofrerá uma perda líquida de 3% ao mês. Este empresário não continuará no negócio por muito tempo se continuar com essa prática. Eu, Craig, tenho um amigo que é um fazendeiro de laticínios, e tem um coração maravilhoso para Deus. O Senhor o advertiu por não ter sido dízimo como deveria, então ele se arrependeu e começou a dar um dízimo dos recibos brutos de seu negócio de laticínios. Depois de um tempo, meu amigo notou que suas economias estavam esgotando e ele estava aumentando o empréstimo de sua linha de crédito mais a cada mês. Não demorou muito até que seu banqueiro o chamou para prestar contas e o ajudou a perceber que seu negócio de laticínios teve menos de 10% de lucro. O banqueiro ajudou meu amigo a perceber que ele deveria dar como dízimo 10% do lucro de seu negócio de laticínios, não 10% dos recibos brutos ou volume de negócios do negócio. Eu encorajaria as pessoas que têm seus próprios negócios a ter um círculo fechado relativo às suas despesas pessoais de obrigações, necessidades e desejos. Tenha outro círculo para o seu negócio de obrigações, necessidades e desejos. O que você traz para o seu próprio círculo pessoal como renda do negócio é então devidamente rastreado. Seu dízimo pessoal está, então, na renda total que vem para o seu círculo pessoal em um determinado período de tempo. Às vezes, as pessoas que estão gerando dinheiro através de imóveis ou investimentos têm alguma dificuldade em calcular seu dízimo em que nunca realmente receber o lucro como dinheiro, mas sim rolar seu lucro em um novo investimento. O objetivo aqui seria calcular o lucro real de cada transação e dar 10% do lucro calculado como dízimo. Enquanto falamos sobre o que é o dízimo, vamos também falar um pouco sobre o que o dízimo não é. O dízimo não é a solução para todos os seus problemas financeiros. Cristãos bem-intencionados disseram a alguns, se você começar o dízimo, seus problemas financeiros serão resolvidos. O dízimo não é a resposta para seus problemas financeiros. Mais uma vez, muitas pessoas simplesmente tentaram implementar uma prática externa sem entender a sabedoria por trás da prática. O dízimo é uma coisa certa a se fazer,
mas alguns cristãos estão confiando no princípio do dízimo em vez de confiar em Deus como sua fonte. Relacionamento e confiança em Jesus Cristo é a resposta para seus problemas financeiros. O dízimo não produz uma posição melhorada com Deus. Deus não valoriza ou favorece aqueles que dizimam acima daqueles que não o fazem. A fé no sangue de Jesus Cristo produz favor e direito ao pé com Deus. Se isso não for verdade, então estamos confiando novamente em nossas próprias obras religiosas para produzir uma posição certa com Deus. Malaquias 3. Porque eu sou o Senhor, eu não mudo, portanto, você não está consumido, ó filhos de Jacó. No entanto, a partir dos dias de seus pais você se afastou das minhas portarias e não as manteve. Volte para mim, e eu retornarei para você, diz o Senhor dos anfitriões. Mas você disse, de que maneira devemos voltar? Um homem roubará a Deus. No entanto, você me roubou. Mas você diz, de que forma roubamos você? Em dízimos e ofertas. Você está amaldiçoado com uma maldição por ter me roubado, até mesmo toda esta nação. Traga todos os dízimos para o depósito, que possa haver comida na minha casa. Note que Deus não mudou. Este é um verso importante alinhado em uma seção que trata de dízimos e ofertas. A próxima pergunta trata das ofertas ou doações. Pergunta: como roubamos a Deus em ofertas? Quando entendemos tesouros no céu, então roubar Deus em ofertas rouba-lhe a oportunidade de multiplicar os depósitos em nossa conta. O dízimo não remove uma maldição financeira. O dízimo com a atitude certa pode evitar certa destruição financeira futura, enquanto o fracasso no dízimo pode ter sérias consequências negativas em sua futura situação financeira. No entanto, o dízimo não remove uma maldição. Muitos foram ensinados a partir de Malaquias 3, 9 e 10 que se você não dízimo, você é amaldiçoado com uma maldição. Na realidade, você não pode remover qualquer tipo de maldição através de qualquer ação certa de sua parte. Somente a fé no sangue de Jesus Cristo pode e remove uma maldição. Gálatas 3, 13 e 14. Que isso fique bem claro, a aplicação do sangue dele sobre a maldição já está sobre você. Que maldição é essa? Deus quer que operemos em seus princípios de finanças. Quando falhamos em ser um tigre, nos colocamos à mercê do sistema mundial e do que ele pode nos sustentar. Nós, por padrão, somos enviados para esse sistema. Malaquias 3:9 pode ler em uma tradução literal: você mesmo amaldiçoou a si mesmo. Não é Deus que está te xingando, mas sim, você mesmo, em desobediência aos modos financeiros de Deus, criaram seus próprios problemas financeiros. O sistema mundial está amaldiçoado porque está sob o controle de Satanás. O arrependimento das obras mortas, o sistema mundial, e a fé no sangue de Jesus em sua disposição nos tirarão deste sistema amaldiçoado. Malaquias 3:10 nos diz para trazer o dízimo para a casa do tesouro. Acreditamos que a casa de tesouro é a comunhão local em que você é espiritualmente alimentado e pastoreado. Não acreditamos que a casa de tesouros esteja se referindo a missões, ministérios de televisão ou a escola cristã local que seus filhos frequentam. Sua casa de tesouro é aquela comunhão local em que há pessoas que te conhecem, cuidam de você e a quem você concedeu autoridade espiritual para pastoreá-lo. Amém. O dízimo deve ser dado quando for recebido. Acreditamos que deve ser dado semanal ou mensalmente, dependendo de quando é recebido. Como mencionei acima, se gera renda principalmente de imóveis ou investimentos, de modo que não há renda regular, o dízimo deve ser calculado e dado cada vez que uma transação é concluída, mesmo que nenhum dinheiro seja realmente recebido. Notei que se isso não for feito, muitas vezes as pessoas nunca fazem o dízimo sobre o aumento de seus investimentos. MHY. Esta é uma das questões mais críticas. Daremos tempo significativo para considerar a razão por trás do dízimo. Mais uma vez, como mencionamos no início deste capítulo, é pelo menos igualmente importante obter compreensão e sabedoria em relação a um princípio, pois é simplesmente implementar a prática. Assim, muitos cristãos dízimo, mas ao mesmo tempo derrotam muitos dos propósitos de Deus em seu dízimo. A primeira razão para o dízimo é porque o dízimo é um caminho antigo. Jeremias 6,16. O dízimo libera o poder sobrenatural de Deus em suas finanças. Algumas pessoas podem dizer que o dízimo faz parte da lei do Antigo Testamento de Moisés, e que,
como tal, não é mais pertinente às nossas vidas. Na verdade, o dízimo é encontrado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 14:20, quando Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, rei de Salem. Isso precedeu a lei de Moisés por cerca de 4.300 anos e é falado novamente em Hebreus 7:4-8. Acreditamos que este princípio do dízimo não é pertinente a qualquer tempo específico, nação ou parte das Escrituras. Acreditamos que o dízimo é um caminho antigo. É um princípio universal, como o princípio físico da gravidade. Esses princípios não respeitam nenhum homem ou tempo. Eles são universais e trabalham mesmo para todos a qualquer momento. A gravidade, como o dízimo, não se importa se você é velho ou jovem, masculino ou feminino, americano, europeu, africano, australiano ou asiático. Funciona mesmo para todos o tempo todo. Alguém dirá, bem, estamos sob graça, então não temos que respeitar esses princípios do Antigo Testamento. Sim, é verdade. Não precisa fazer nada. É desejo de Deus que você renasça. No entanto, é sua escolha receber Cristo. Ninguém pode forçá-lo a fazer nada. Há apenas certos princípios, que, quando seguidos, são realmente benéficos para a sua vida. A salvação é um deles. Sua salvação irá beneficiá-lo muito na eternidade. No entanto, ninguém vai forçá-lo. Você não tem que operar nele. Aqui está outro exemplo. A Bíblia diz que sua vida seria muito melhor se você não fornicasse ou cometesse adultério. Isso é realmente verdade. Sua vida seria melhor se você se mantivesse na pureza sexual. Pureza sexual ajudará a sua vida. O propósito de Deus em sua expressão desses mandamentos não é tentar colocar alguma lei em você ou restringi-lo. Deus sabe que respeitar esses princípios é simplesmente ir para beneficiar sua vida. Há consequências devastadoras para a violação dos princípios básicos da vida. Sua família será muito melhor se você aprender a abençoar seus filhos. A Bíblia diz-lhe como e quando dar bênção a eles. Mas você não precisa. Sua vida seria muito melhor se você aprendesse a tirar um dia em 7 como um descanso de sábado. Seu corpo precisa descansar. Alguns cristãos dizem, isso é lei, eu não tenho que fazer isso. Não precisa fazer isso. Mas, novamente, ouvimos numerosos testemunhos de pessoas que descobriram esse princípio, e agora conseguem muito mais trabalho feito em 6 dias úteis do que costumavam fazer em 7. Isso de novo não é uma lei. É um caminho antigo. Muitas vezes as pessoas consideram princípios básicos como lei, que não precisam mais ser atenção, já que estamos sob graça. Seríamos melhor servidos mudando em nossas mentes a palavra lei para a palavra princípio. Porque essas leis, princípios, como honrar o descanso do sábado, dízimo, abençoar crianças, manter a pureza sexual, são realmente como a lei, princípio, da gravidade. Isso também é uma lei. Suponha que algum cristão disse, se isso é lei, então eu não tenho que cumpri-la. Estou em Cristo, sob graça, e assim libertado da lei. Não precisamos discutir com essa pessoa. Se essa é a sua crença, então podemos deixá-lo experimentar na prática seu desrespeito por esta lei. Podemos simplesmente observar sua vida e ver como essa estratégia funciona. Ninguém vai forçá-lo. Você está perfeitamente livre para sair de prédios altos e penhascos regularmente. No caminho para baixo basta deixar o Senhor saber que você está sob graça agora, então esta lei da gravidade não é aplicável à sua vida. Dou este exemplo porque eu, Craig, tenho observado que muitas pessoas hoje cresceram em famílias, nas quais os pais estabeleceram para seus filhos muitas regras e leis arbitrárias e sem sentido. Talvez seu pai te ordenou, dizendo, não usará camisas azuis na quinta-feira. Como resultado, durante todos os seus anos de crescimento, você nunca usou uma camisa azul em uma quinta-feira. Era uma lei de família imutável. Então, quando você chegou à sua idade adulta, você notou que outros usavam camisas azuis às quintas-feiras, aparentemente sem consequências. Então você pensou para si mesmo, eu me pergunto por que meu pai proibiu isso. Talvez tenha sido arbitrário, sem consequência real para a violação. E assim, com grande medo e trepidação um dia, você usa uma camisa azul em uma quinta-feira.
Nenhum raio sai do céu. Nada de adverso acontece. Tudo parece estar bem. Você decide que o comando de seu pai não era nada mais do que um edital arbitrário sem propósito e sem consequências. Depois de usar camisas azuis em várias quintas-feiras sem consequências adversas, sua determinação prévia é confirmada. Este foi apenas um edital antiquado e arbitrário estabelecido por seu pai por alguma razão absolutamente frívola. Muitas pessoas, tendo tido essa experiência em sua própria família, então aplicam o mesmo raciocínio à palavra de Deus. Tais acreditam que as leis de Deus são simplesmente antíquas, arbitrais, como muitos dos comandos de seus pais naturais. O conceito é que Deus, como um pai natural, pune por violação desses editais arbitrários. É melhor você fazer isso ou eu vou puni-lo ou eu vou te pegar. No entanto, descobri que a maioria dos comandos na palavra de Deus não são principalmente diretivas, mas sim descritivas. Deus não está tentando direcionar nossas vidas, mas sim descrever princípios básicos pelos quais a vida funciona. Por exemplo, quando Deus diz, atenção! Gravidade no trabalho. Não saia do precipício, ele não está dando uma diretiva arbitrária e ameaçando punição por desobediência. Não. Ele entende o princípio da gravidade e está tentando nos poupar de uma consequência muito negativa de sua violação. Há uma razão por trás deste comando. O comando de Deus neste caso é descritivo, não de diretiva. Deus está dizendo, não faça isso, mas sim faça isso. Por quê? Porque abençoará sua vida. Vai beneficiar sua vida. Não, porque eu sou Deus, então você obedece, ou eu vou puni-lo. O dízimo é um caminho antigo, como a gravidade. Você não tem que cumpri-lo, mas vai beneficiar muito sua vida se você escolher. O dízimo não é uma lei arbitrária. Como discutiremos abaixo, pretende-se que Deus gere a fé pardal em nossos corações em direção a Deus. Isso nos leva ao lugar de precisar de um milagre. O dízimo libera o sobrenatural em nossas finanças, porque é um caminho antigo universal. Falamos com muitas pessoas que, quando olhavam para sua situação financeira com suas mentes naturais, não conseguiam ver nenhuma maneira de que pudessem dízimo e ainda continuar a pagar suas contas. Depois de implementar a prática do dízimo com a atitude certa e se tornar um tigre por alguns meses, eles têm relatado consistentemente que, depois de pagar todas as suas contas, a quantidade de dinheiro disponível para eles sobre os 90% de sua renda é mais do que a dos 100% anteriormente. Nós então perguntamos, como funciona? Está ganhando mais do que ganhava antes? Você está gastando menos do que antes? Consistentemente eles respondem, eu não sei como funciona. Eu não estou fazendo mais, nem conscientemente gastar menos do que antes. Eles liberaram o poder sobrenatural de Deus em suas finanças, alinhando seus caminhos com os caminhos antigos de Deus. Quais são algumas outras razões que Deus gostaria que você dissesse? Deus precisa do seu dinheiro. Não, claro que não. Deus possui o gado em 1000 colinas e tem riqueza infinita disponível. Salmo 50, 10, 13. Deus não está atrás do seu dinheiro. Ele está atrás do seu coração. Acreditamos que o dízimo é a ação prática que colocamos com a afirmação de fé, Deus é minha fonte de provisão e o espírito de Mamon não tem poder em minha vida. Apóstolo Tiago nos disse em Tiago 2,26, pois como o corpo sem o espírito está morto, então a fé sem obras também está morta. O dízimo é a ação prática que vem com nossa fé em Deus como fonte. Assim, o dízimo é para você, não para Deus. O propósito de Deus não é conseguir o seu dinheiro, mas sim gerar em seu coração a fé pardal para ele como fonte. O dízimo é o método regular de Deus para fazê-lo. Outro método de gerar fé pardal em seu coração seria que Deus o trouxesse para a pobreza abjeta. Ao fazê-lo, você poderia aprender a confiar em Deus momento a momento para tudo. Este é o método que o Senhor usou com George Miller no século XVIII para ensiná-lo a fé. George Miller dirigia um orfanato na Inglaterra sem meios visíveis de apoio. Todas as manhãs, quando ele acordava, não fazia ideia de como os órfãos sob seus cuidados seriam alimentados naquele dia. Todos os dias Deus suprida todas as necessidades do orfanato sobrenaturalmente. Alguém apareceria com comida ou dinheiro que se adequasse ao que era necessário para aquele dia. Cada um de nós também poderia aprender a fé pardal desta maneira. No entanto,
acredito que o método preferido de Deus é através do dízimo. O dízimo requer fé para qualquer um. Pouquíssimas pessoas têm 10% de sua renda a mais. Se você ganha $1.000 por mês, dar esses $100 é difícil. Você precisa de cada dólar disponível para as despesas. Se você ganha $10.000 por mês, dar os $1.000 é difícil, já que $1.000 é muito dinheiro. Se você ganha $100.000 por mês, a maioria das pessoas teria dificuldade em dar $10.000 por mês à igreja local. Eu, aprendi dízimo com meu pai. Quando eu tinha 12 anos e obtive minha primeira nota de papel, meu pai colocou em minhas mãos um conjunto de envelopes da igreja. Cada envelope tinha 2 lados, um para o dízimo e outro para ofertas. Aprendi a dar 10 centavos por semana. Então, quando os números cresceram, o princípio foi estabelecido na minha vida. Assim, o dízimo regular e consistente é o método preferido de Deus de estabelecer a fé pardal em nossos corações em relação a Ele como nossa fonte. Acredito que também é o método de Deus de estabelecer disciplina financeira em nossas vidas. Notamos ao longo de muitos anos que uma pessoa que nunca estabeleceu a disciplina do dízimo, raramente tem a capacidade de exercer disciplina em qualquer outra área de sua vida financeira. A disciplina do dízimo é muito semelhante à disciplina do jejum. Uma pessoa que não tem disciplina de jejum em sua vida é muitas vezes indisciplinada em relação à comida, e em muitas outras áreas. No livro de Malachi, descobrimos que o profeta começa proclamando o coração de Deus. No capítulo 1, versículo 2, ele afirma: "Eu te amei, diz o Senhor." Essa é a posição de Deus em relação a nós. As ordens dele são para nosso benefício. Vejamos Malaquias 3:10, na versão do Novo Rei James. Diz o seguinte: Malaquias 3:10 Traga todos os dízimos para o armazém, que possa haver comida em minha casa, e me experimente nisso, diz o Senhor dos anfitriões, se eu não abrir para você as janelas do céu, e derramar para você tal bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-lo. Quando olhamos para este verso, notamos que há algumas palavras sublinhadas. Elas são sublinhadas, porque estas palavras não estavam no texto hebraico original. Quando esta passagem foi traduzida para o inglês, os tradutores, para tentar fazer sentido fora da passagem, acrescentaram estas palavras sublinhadas. É nossa opinião pessoal que essas palavras sublinhadas realmente distorceram o significado da passagem. Se simplesmente lermos a passagem sem essas palavras sublinhadas, diria: se eu não abrir para você as janelas do céu, despeje para você abençoar. Isso não é suficiente. Eu acredito que o autor quis dizer: isso não é suficiente. O que não é suficiente? Eu acredito que ele está dizendo que o dízimo vindo para o local lojista não é suficiente. Lembre-se, ele disse no versículo 9 que Israel havia roubado Deus não só em dízimos, mas também em ofertas ou doações. Acredito que o dízimo é semelhante ao saldo mínimo em uma conta bancária. É o saldo mínimo necessário para manter ativa a conta Tesouros no Céu. No capítulo 4, falamos extensivamente sobre a conta Tesouros no Céu. No entanto, o dízimo, por si só, não é suficiente, pois a abundância flui através de uma janela aberta. O dízimo abre as janelas do céu, e fornece uma bênção, as formas de finanças de Deus. Enquanto o dízimo mantém a conta celestial ativa, as ofertas são as que liberam bênção abundante para os outros 3 usos do dinheiro além do dízimo e provisão. São ofertas, ou dar que se multiplicam na conta para derramar através dessa janela aberta do céu para a bênção financeira para atender o orçamento além da necessidade básica e para proporcionar o transbordamento. Eu, Craig, acredito que é importante para nós, como crentes, separar em nossas mentes e contas o dízimo das ofertas. O dízimo é simplesmente uma conta fiduciária pertencente ao Senhor, que administramos em seu nome. Mantém a conta Tesouros no Céu ativa e aberta. Mas não é suficiente. As ofertas liberam a bênção e são usadas para propósitos totalmente diferentes do dízimo. Um exemplo físico que eu uso para ajudar a nossa compreensão é imaginar a função de um cartão caixa eletrônico automático, ATM. Quando você coloca o cartão na máquina, uma janela física se abre em muitas máquinas, ou pelo menos ativará um sistema operacional Windows, para que você possa concluir suas transações. Neste exemplo, seu cartão ATM é como o dízimo. No entanto,
Não há liberação de atividade até que sua senha ative sua conta. Esta operação é como suas ofertas ou doações. Para que as finanças do reino funcionem, requer dízimo e ofertas. Este método é o caminho antigo de Deus para nos manter livres de cair sob a maldição do sistema mundial, onde somos enviados às suas limitações e falhas. Outro propósito do dízimo é entregar um indivíduo ou família do medo financeiro. Como o amor de Deus é experimentado em sua fidelidade para prover, seu amor perfeito lança o medo. 1 João 4,18. Se uma família nunca se coloca em uma posição de necessidade do poder sobrenatural de Deus, então o espírito de Mamon continuará a governá-los através do medo. Se você nunca estabeleceu o dízimo como um hábito regular em sua vida, e você está apenas considerando que agora, isso pode assustá-lo. Isso novamente é um indicador de que a fé pardal ainda não está estabelecida em seu coração. A questão é, meu pai realmente me ama? Descobri que a experiência de vida para muitos provou a eles que eles não foram fornecidos. Essa experiência de vida repetida de não ser fornecida se torna uma imagem interna muito forte. Isso é o que a Bíblia chama de fortaleza, na mente, 2 Coríntios 10:4-6. A experiência de vida passada nos diz, esses princípios funcionarão para outras pessoas, mas não funcionam na minha vida. Já fiz isso. Eu tentei esses princípios. Eu simplesmente não consigo me apossar disso. Não. O fato é que a palavra de Deus é verdadeira, e a experiência de vida passada não é o determinante do seu futuro. A experiência de vida cria uma fortaleza, que gera mais experiência de vida. Você notou que a realidade da vida é realmente nascido fora da imagem em seu coração. Assim, uma vez estabelecida uma imagem no coração, a realidade da vida vai fluir direto dessa imagem. A realidade, então, confirmará a imagem original. Este ciclo gira e gira. A imagem gera a realidade. A realidade então confirma a imagem, que se torna mais forte e gera mais realidade, o que confirma a imagem, que se torna mais forte, e redonda e redonda e redonda. Então, iniciar a prática do dízimo vai contra tudo dentro de nós gritando que vamos perecer. Se o poder sobrenatural de Deus não começar da mesma forma, nós pereceremos. No entanto, Deus é fiel, e este é seu mecanismo de banir o medo de nossos corações e estabelecer a fé pardal em relação a ele. Deixe-me, Craig, compartilhar com vocês um testemunho poderoso de como até mesmo a intenção de o dízimo libera o poder sobrenatural de Deus. Depois de participar de um seminário de 3 dias cobrindo esses princípios, uma mulher me escreveu a seguinte carta. Eu queria escrever esta carta para agradecer por trazer o seminário financeiro para nossa família e para mim. Eu não estava planejando fazer o seminário. Senti que tinha um bom controle sobre nossa situação financeira e estávamos indo bem considerando nossa situação. Depois da noite de domingo, meu mundo inteiro foi destruído. Percebi que tinha um bom controle sobre minhas finanças e Deus só entrou em cena quando as coisas ficaram difíceis e precisávamos de ajuda. Como um casal, poderíamos irritar todos os sintomas do espírito de Mamon. Os que eu não fiz, meu marido fez. Quando começou a falar sobre o dízimo, entrei em pânico. Não havia como dar ao dízimo 10% da nossa renda bruta e ficar no preto. Não é como se pudéssemos fazer qualquer poupança vivendo mais frugalmente. Para nós significaria que precisaríamos buscar a provisão de Deus para o déficit a cada semana. Para mim isso significava perder o controle e lutar de semana a semana só para passar. Até ontem à noite, a provisão de Deus para mim significava apenas o suficiente para passar, com montes de fé e sempre no último minuto. Passei o dia inteiro de ontem tentando chegar a um lugar de me sentir confortável com o dízimo. O que tornou muito difícil foi que nós dois acreditamos que Deus nos deu sua bênção para aumentar nossa hipoteca para que pudéssemos construir uma garagem e começar a caber de volta em nossa casa. Isso se tornou algo que precisávamos desesperadamente com nosso terceiro filho que nasceria em 3 meses, ou assim eu pensei. Através de toda essa turbulência, eu sei que tivemos que começar o dízimo não importa o que acontecesse, e que Deus realmente queria que eu o visse como meu provedor. Eu sei que deixar de lado o medo controlador que tive nesta área da minha vida é uma grande chave para mim em dar a Deus meu coração. No final do dia de ontem eu me senti relativamente em paz com ir em frente com o dízimo e deixar de ir do garagem se isso precisasse acontecer.
Eu me senti pronto para começar a ver Deus como meu provedor pela primeira vez. Tudo o que posso dizer agora é que Deus é incrível. Eu não podia ir ontem à noite como eu tinha uma aula própria para ensinar. Meu marido chegou em casa e disse: "Você não vai acreditar nisso." Uma fonte muito inesperada e sobrenatural tinha acabado de abrir para eles, liberando uma quantia significativa de dinheiro para eles. Deus nos abençoou com todo esse dinheiro. Era como se Ele estivesse dizendo: "Aqui, olha. É assim que eu posso fornecer quando você me deixar." Hoje estou tão animado, não porque agora temos todo esse dinheiro, e podemos começar a olhar para uma garagem, mas porque comecei a pegar os princípios financeiros de Deus. Posso sentir em meu coração que minhas atitudes estão mudando. De viver em uma mentalidade de "eu não posso pagar isso", estou começando a sentir em meu coração que se eu deixar ir e deixar Deus, tudo é possível. Pela primeira vez na vida, sei que Deus quer prosperidade para nós. Ao mesmo tempo, também vejo que a prosperidade não é apenas para nós, mas para que Ele possa nos usar para ajudar os outros. Agradeço a Deus pela revelação que tive nos últimos 2 dias. É como se as vendas tivessem saído e eu estou começando a ver as coisas claramente pela primeira vez. Deus te abençoe. Nick Smith, Aperut, Nova Zelândia. Outro propósito poderoso no dízimo é que ele quebra o poder do espírito de Mammon e profana as propriedades sagradas que estamos tentados a atribuir ao dinheiro. O dinheiro foi projetado pelo homem para comprar e vender, para receber algo de troca igual. Quando damos dinheiro sem nenhuma expectativa de receber algo de igual valor, estamos introduzindo dinheiro para a graça. Mammon tenta nos dizer que quando damos, agora diminuímos o poder aquisitivo. No entanto, estamos proclamando ao espírito de Mammon que o dinheiro não tem poder em nossas vidas, e que porque Deus é nossa fonte, o poder de ter nossas necessidades atendidas, ou cumprir nossa visão não é diminuído. Embora nem Deus nem a igreja precisem do nosso dinheiro, Deus usa o dízimo como um canal primário para a liberação das finanças para empregar pessoas que servir diretamente em seu corpo. Uma vez que Deus não está atrás de dinheiro, mas sim depois do coração, a atitude com a qual nós dízimo é muito crítica. Deus quer que sejamos tités que trazem o dízimo para o depósito. Muitas pessoas são dízimos, mas nunca se tornam tités. Qual é a diferença entre alguém que dízimo e um tímula? A diferença tem a ver com a atitude e o motivo. Há pessoas que dirigem carros. Pode-se estar dirigindo, mas nunca se tornar um motorista. Você ouve as pessoas reclamarem: "Onde conseguiu sua licença?" Isso indica que a pessoa estava dirigindo, mas não dominou bem a arte de manusear bem o veículo. Eles não eram motoristas. Agora, o que é preciso para se tornar um tigre? Gênesis 4. 1. E com o passar do tempo Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto do solo. 2. E Abel trouxe o primogênito do rebanho e as porções gordas. E o Senhor tinha respeito por Abel e por sua oferta. 3. Mas para Caim e sua oferta ele não tinha respeito. Então Caim estava extremamente irritado e indignado, e parecia triste e deprimido. 4. E o Senhor disse a Caim: "Por que está com raiva? E por que você parece triste, deprimido ou abatido?" 5. Se você se sair bem, você não será aceito. E se você não se sair bem, o pecado se agacha à sua porta, seu desejo é para você, e você deve dominá-lo. Amplificado. Nesta passagem, veremos que Abel era um homem que conhecia os modos de provisão de Deus. Ele trouxe as primeiras frutas e ofertas ou doações. Caim também trouxe ofertas. Algumas pessoas tentaram argumentar que a razão pela qual o sacrifício de Abel foi aceito, e o de Caim não foi que Abel trouxe uma oferta de animais, cujo sangue poderia ser derramado, enquanto Caim apenas trouxe parte da colheita de seus campos. No entanto, acreditamos que a principal diferença tinha a ver com as atitudes desses dois homens, não com a substância das ofertas. Observe a expressão no versículo 3, no decorrer do tempo, ou algumas traduções dizem, fim dos dias, que é um idioma hebraico expressando um tempo para seguir os modos de provisão de Deus. Notamos as diferentes respostas desses dois homens quando se tratava de dar. Abel ficou muito feliz quando trouxe a primeira frutídia, o primogênito do rebanho e as porções gordas. As porções de gordura, as camadas extras de gordura que alguns dos animais desenvolvem na porção superior da coxa.
Esta gordura pode agir como um isolador do solo frio em certas épocas do ano. A gordura extra fez desta área um pedaço de carne escolhido para comer. A atitude de Abel era trazer mais e mais acima do necessário. Ele queria dar e abençoar, e Deus aceitou a oferta de Abel. A resposta de Caim, por outro lado, foi totalmente diferente. Quando Deus não tinha respeito por sua oferta, ele estava extremamente zangado e caiu em autopiedade. O que estava acontecendo na vida dele? Deus perguntou-lhe por que ele estava tão zangado. Claro, Deus sabia o que estava acontecendo na vida de Caim, mas ele fez a pergunta para ver se Caim estava em contato com seus próprios sentimentos. No versículo 7, Deus explica a situação e mostra a Caim a saída. Ele lhe disse: se você se sair bem, você não será aceito. Esta frase, a frase fazer bem novamente é uma expressão hebraica, que significa ajustar a atitude. Então é melhor que o verso seja traduzido: se você ajustar sua atitude, você não será aceito. E se você não ajustar sua atitude, o pecado se agacha na porta, seu desejo é para você, e você deve dominá-lo. Que declaração relevante para nós hoje! Nossa atitude determina nosso futuro. Como respondemos às pessoas e circunstâncias de nossas vidas hoje ou nos qualifica ou nos desqualifica pelo que Deus tinha em mente para nós amanhã. Aqui em Gênesis, capítulo 4, Deus está falando de atitude quando se trata de nosso envolvimento em seus modos de provisão, seja em primeiras frutas, ofertas ou dízimos. Eu descobri ao longo dos anos que o ensino bíblico sobre o dízimo traz várias respostas nas pessoas. Alguns ficam bravos. Alguns ficam tristes. E alguns ficam felizes. A questão é que nossa atitude, que se reflete interna e externamente, determina se somos verdadeiros titãs ou apenas aqueles que são dízimos. Este ponto é ainda mais destacado quando olhamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 4 solicitado, acionado pela fé Abel trouxe a Deus um sacrifício melhor e mais aceitável do que Caim, por causa do qual foi testemunhado dele que ele era justo, ou seja, que ele estava ereto e bem de pé com Deus, e Deus testemunhou ao aceitar e reconhecer seus dons. E embora ele tenha morrido, mas através do incidente, ele ainda está falando. Amplificado. Na última parte deste verso, achamos que é relevante para hoje, ele ainda está falando. À medida que trazemos nosso dízimo, uma verificação de atitude de nossa parte é necessária para que o dízimo realize o que Deus pretende que ele faça, ou seja, abra as janelas do céu sob sua conta tesouros no céu. Outro aspecto crítico do dízimo tem a ver com nossa atitude em relação ao dízimo, em si. Nas escrituras seguintes, Deus respondeu a Israel duas perguntas críticas sobre o dízimo. Faríamos bem em responder essas mesmas duas perguntas em nossas próprias vidas sobre o dízimo. As duas perguntas são: a quem pertence o dízimo? Em segundo lugar, que tipo de dinheiro é o dízimo? Levítico 27:30, e todo o dízimo da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor. Em resposta a essas duas perguntas acima, vemos as seguintes respostas. Em primeiro lugar, o dízimo é do Senhor. Não pertence a você. Pertence ao Senhor. Isso significa que você é apenas um administrador fiduciário ou gerente em nome do Senhor daqui a ele. Em segundo lugar, o dízimo é sagrado. Quando eu, Craig, vi esta escritura pela primeira vez, isso me chocou. Sempre considerei que o dízimo envolvia dar 10% do meu dinheiro ao Senhor. Foi uma grande mudança de paradigma para mim perceber que eu não estava dando meu dinheiro ao Senhor, mas sim eu estava gerenciando uma conta do seu dinheiro que ele tinha me liberado fora do sistema mundial. O que significa para alguma coisa ou alguém ser santo? Acredito que tendemos a ter uma visão muito distorcida da palavra santo. Muitas pessoas pensam que esta palavra conota um padrão particular de comportamento ou algo relativo apenas a Deus. Na verdade, a palavra simplesmente significa dedicado ou reservado. A palavra santo não tem sentido sem um objeto. Se algo é sagrado, dedicado, a pergunta óbvia a ser respondida é: dedicado ao que ou a quem? Só há um no universo a quem a santidade se aplica sem um objeto, e esse é o Senhor. Ele é santo consigo mesmo. Tudo e todos os outros devem ser santos, dedicados a algo ou alguém. Para entender mais claramente esse conceito,
deixe-me dar-lhe um exemplo. Suponha que haja 5 linhas telefônicas chegando a um escritório. 4 deles são comumente usados para comunicação, mas uma linha é dedicada à máquina de fax. Podemos dizer com razão que a 5ª linha é sagrada para a máquina de fax. Este é o significado da palavra. Não podemos dizer que um homem é santo. Devemos saber o que ou quem. Se ele é santo com sua esposa, isso significa que ele é dedicado a ela de tal forma que ele não tem a mesma relação com ninguém. Ele compartilha certas partes de sua vida exclusivamente com ela e segue certas atividades apenas com ela. O oposto de santo é comum. As outras 4 linhas no escritório são linhas comuns para serem usadas para qualquer coisa, mas a 5ª linha é sagrada para a máquina de fax. Quando algo é dedicado como santo, deve ser mantido separado do que é comum. Assim, com essa compreensão, podemos entender melhor o que significa para um cristão ser santo ao Senhor. Significa que é dedicado ou reservado para o relacionamento com o Senhor. Seu comportamento e atividades podem ser voluntariamente limitados em comparação com aqueles que não são dedicados ao Senhor, simplesmente por causa dessa escolha de pertencer ao Senhor. Agora, em relação às finanças, o que significa ser santo? Vamos ver este exemplo. Suponha que você assine um contrato para comprar uma casa e colocar um adiantamento de $5.000 na casa. Espera-se que o negócio seja fechado em 2 meses. Onde estão seus $5.000 e como são usados? Normalmente, ele é colocado em uma conta de custódia ou confiança e é gerenciado por um agente de custódia ou confiança. Podemos dizer que esse dinheiro é sagrado para o fechamento de sua casa. O que aconteceria se o agente de confiança no mês seguinte estivesse pessoalmente um pouco sem fundos para pagar suas contas? Então, sabendo que o dinheiro não seria necessário para fechar por mais 6 semanas, ele pessoalmente pega emprestado $2.000 da conta fiduciário com a intenção de pagá-lo antes de fechar. Mesmo que ele realmente substitua esse dinheiro antes de fechar, se isso for descoberto, o que será feito com esse agente de confiança na maioria dos países? Ele será julgado e colocado na cadeia. Por quê? Porque ele violou uma responsabilidade fiduciária para gerenciar essa conta fiduciária em seu nome. Ou, para ser bem simples, ele tocou o dinheiro sagrado para si mesmo. Suponha, em vez disso, que o agente fiduciário nem deposite seus $5.000 em uma conta fiduciário, mas sim apenas como os fundos como o de sua própria conta pessoal. Ele pretende fornecer esses fundos no fechamento, mas eles permanecem em sua conta por 2 meses. Ou suponha que uma corretora de ações, ação, como os fundos depositados de seus clientes com o de sua própria conta pessoal. Mesmo que ele tenha a intenção de fornecer os fundos para seus clientes sob sua demanda, se isso for descoberto, ele irá para a cadeia. Em ambos os casos, esse dinheiro é sagrado. O que, então, a Bíblia significa quando nos diz que o dízimo é sagrado para o Senhor? Acredito que devemos entender isso da mesma forma que entendemos uma conta de custódia ou confiança. Em primeiro lugar, o dinheiro, que representa o dízimo, não pertence a você. Pertence ao Senhor, e você é um agente fiduciário encarregado do dever de recebê-lo e entregá-lo ao armazém. Como a maioria dos cristãos não entende o conceito de santidade para começar, eles não tratam o dízimo como santo. Muitos não reconhecem que o dízimo é do Senhor, mas pensam que é deles, e sentem-se muito magnânimos em dá-lo. Acredito que tratar o dízimo como santo significa que primeiro reconhecemos que é do Senhor, não meu. Em segundo lugar, eu não comunico o dízimo do Senhor com outros fundos disponíveis para mim que são comuns. Devo tratar o dízimo como uma conta fiduciária administrada em nome do Senhor. Assim que meus 2 filhos, Craig, tinham idade suficiente para ter dinheiro, comecei a ensiná-los sobre o dízimo. Eu fiz isso dando-lhes cada 4 potes separados. 10 centavos de cada dólar foram diretamente para o frasco de dízimo. Outros percentuais foram então designados para ofertas, poupança e gastos. Desta forma, meus filhos aprenderam que o dízimo é sagrado e nunca é misturado com outros fundos comuns. Quando minha esposa e eu, Craig, nos casamos pela primeira vez, abrimos uma conta corrente conjunta e uma conta separada do dízimo. Sempre que recebemos qualquer salário ou outro dinheiro, imediatamente escrevemos um cheque de 10% e depositamos em nossa conta dízimo.
Esse dinheiro foi então mantido separado do dinheiro que usamos para nossas despesas de vida domésticas. Administramos a conta do dízimo como uma conta fiduciária para o Senhor. Assim, quando demos ao armazém, nunca sentimos qualquer pressão financeira porque nunca incluímos esse dinheiro em nossa contabilidade de dinheiro disponível para despesas domésticas ou para qualquer outro propósito. Nunca vimos isso em nossa própria conta corrente. Nos últimos anos, mantivemos o dinheiro junto na mesma conta bancária física, mas segregamos nosso dinheiro em uma conta de computador separada com nosso programa de software financeiro. Assim, novamente, não vemos o dinheiro do dízimo do Senhor em nossa conta pessoal. Mantemos isso como uma conta de confiança sagrada para o Senhor. Sugiro que encontre uma maneira de fazer o dízimo do Senhor, sobre o qual Ele fez de você um gerente, santo para Ele. Se você tem lutado com a sua gestão do dízimo do Senhor, sugiro que abra uma conta bancária separada ou que receba envelopes ou potes em dinheiro. Separe o dízimo do resto do seu dinheiro comum e mantenha o dízimo sagrado para o Senhor. Acreditamos que essa gestão do dízimo é o primeiro nível de gestão fiduciária em que você pode entrar. Se você não é mesmo fiel na gestão de nível de entrada do dízimo do Senhor, por que você esperaria que o Senhor lhe confiaria qualquer maior gestão de seus recursos? Conheci vários cristãos que gostariam de gerenciar muitos recursos financeiros, que eles afirmam que gostariam de canalizar para o reino de Deus. No entanto, eles nem sequer são fiéis na gestão de nível básico do dízimo do Senhor. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará, toda coisa dedicada será santíssima ao Senhor. Levítico 27:28. A palavra hebraica usada neste verso, traduzido dedicado, é a palavra sherem. A palavra bíblica sherem literalmente significa em hebraico, dedicado a Deus, tornando-a indisponível para seu uso. Assim, tudo que é considerado sherem é dedicado ao Senhor e, portanto, é santo ao Senhor. Falamos anteriormente sobre o fato de que o dízimo é sagrado ou dedicado. Se você não lidar com isso corretamente trazendo-o para o armazém, ele será consumido e indisponível para você. Assim, o dízimo também poderia ser visto como semelhante ao que é sherem, dedicado ou dedicado à destruição. Mesmo que você tente mantê-lo, ele não estará disponível para seu uso, pois já está dedicado a outro. Entendemos dedicado, mas o que é essa porção de destruição? Destruição. Muitas vezes, seu dono dedica o que é sherem à destruição. Um exemplo de algo dedicado à destruição é uma barra de plutônio radioativo. Está continuamente em decomposição e essa decadência não pode ser interrompida. Se você enterrá-lo em sua casa ou carregá-lo em seu bolso, sua natureza em decomposição começará a destruí-lo também. Plutônio, assim, pode ser comparado ao conceito bíblico de sherem, aquele que é dedicado à destruição. Eu tinha conduzido um seminário em um local particular 2 anos seguidos. No segundo seminário, uma senhora que também participou do ano anterior compartilhou comigo sua experiência. Ela tinha perguntas sobre o aspecto sherem do dízimo. Enquanto falava com o senhor sobre isso, o senhor disse-lhe para não dízimo no próximo cheque. Ele queria demonstrar o princípio de sherem. Eu escutei atentamente, pois eu não achava que o senhor diria a uma pessoa para não dízimo. Ela seguiu esta direção acreditando que era do Senhor. Durante o período de 2 semanas seguintes, após não ser dízida, ela teve que substituir inesperadamente 2 pneus em seu veículo. O custo da substituição foi o valor do dízimo não devolvido ao Senhor. Ela me disse que o dízimo era agora uma questão resolvida em sua vida. Através dessa experiência, ela passou a perceber o que dedicado à destruição significava. Vamos olhar para um exemplo bíblico envolvendo este conceito de sherem. Na antiga Israel, era prática comum que os soldados fossem pagos com o despojo das cidades que haviam conquistado. Eles não recebiam um salário do seu governo como nos tempos modernos. Quando um exército capturou uma cidade, os soldados foram autorizados a manter todo o ouro, prata e gado e também foram autorizados a tomar as pessoas capturadas como seus escravos. Este era o pagamento deles por arriscarem suas vidas para conquistar a cidade. Quando Israel atravessou o Rio Jordão e entrou para conquistar a terra de Canaã, algumas cidades foram designadas por Deus para serem cidades sherem. Agora, o que é uma cidade de sherem?
Uma cidade de Xerém é uma que é dedicada à destruição total. Isso significa que, em uma cidade tão dedicada, como soldado, você não deve tocar em nada. Você não leva ouro. Você não leva a prata. Você não faz prisioneiros ou escravos. O ouro e a prata vão todos para o tesouro do Senhor, e você queima toda a cidade. É inteiramente dedicado à destruição. Você não toca em nada disso. Então, como soldado, você sabe que tal cidade é conquistada para o Senhor sem pagamento. O soldado deve arriscar sua vida para conquistar a cidade, mas sem qualquer esperança de ganho pessoal. Ao conquistar outras cidades não Xerém, os soldados foram capazes de pegar escravos e manter qualquer valor que pudessem encontrar. Em Josué, capítulo 6, lemos que a primeira cidade a ser conquistada em Canaã, Jericó, foi designada por Deus como uma cidade de Xerém, dedicada à destruição. Os soldados israelenses deveriam destruir totalmente a cidade e colocar todos os objetos de valor no tesouro do Senhor. Josué 6. 1. E a cidade e tudo o que está nela será, Xerém, dedicado ao Senhor, para destruição, apenas Raabe, a prostituta e todos os que estão com ela em sua casa viverão porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. 2. Mas vocês, mantenham-se longe da coisa, Xerém, amaldiçoada e dedicada, para que quando você o dedicou, à destruição, você tome a coisa, Xerém, amaldiçoada, e assim fazer o acampamento de Israel amaldiçoado, e incomodá-lo. Agora esta palavra Xerém é traduzida em inglês como amaldiçoada, sob a proibição, dedicada, ou dedicada à destruição. Então, o Senhor disse a Israel que, por todos os meios, eles deveriam abster-se dos Xerém em Jericó. Josué transmitiu esta instrução a Israel. No entanto, havia um soldado que não acreditava que esta instrução se aplicava a ele. Aparentemente, Acã acreditava que este era apenas um decreto arbitrário de Deus que não tinha nenhum propósito real ou consequência prática. Acã, portanto, decidiu pegar alguns dos objetos de valor que encontrou em Jericó e escondê-los sob o chão de sua tenda, desconhecidos para qualquer um. A consequência da tomada e ocultação de Xerém de Acã de Jericó foi que Israel perdeu uma batalha muito simples em Ai. Esta ação de Acã não afetou apenas Acã, mas afetou toda a nação de Israel. Depois que esta batalha foi perdida, Josué, como um líder sábio, procurou o Senhor como a razão da derrota. Ele não estava olhando apenas para o reino natural, mas ele percebeu que havia algo afetando a batalha no reino espiritual. Lemos de sua interação com o Senhor na seguinte passagem. Josué 7. 1. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você mente assim em seu rosto? 2. Israel pecou. Eles transgrediram meu pacto que eu os comandei. Eles levaram algumas das coisas dedicadas à destruição em Xerém, eles roubaram, mentiram, e as colocaram entre suas próprias bagagens. 3. É por isso que os israelitas não podiam ficar diante de seus inimigos, mas fugiram diante deles. Eles são amaldiçoados e tornaram-se dedicados à destruição. Deixarei de estar com você a menos que destrua as coisas amaldiçoadas entre vocês. 4. Para cima, santificar, separados para um propósito sagrado, o povo, e dizer, santificar-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há uma coisa amaldiçoada no meio de vocês, ó Israel. O princípio importante que é visto nesta passagem é que o povo de Israel não poderia ficar diante de seus inimigos enquanto alguém em seu meio tivesse considerado o que era sagrado, dedicado à destruição, como comum, e tinha enterrado entre suas próprias posses. Muitas pessoas fizeram exatamente isso com seu dízimo, não reconhecendo que é semelhante ao conceito hebraico de Xerém, santo ao Senhor. Não é comum, mas é dinheiro dedicado. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que quando pegamos o dízimo, que é santo como Xerém, e enterrá-lo entre nossas próprias posses, não só afetamos a nós mesmos, mas também aos outros em nossa própria congregação. Observamos que em uma congregação em que o dízimo é considerado santo, e a maioria das pessoas na congregação são titãs, tende a haver um céu aberto sobre esta congregação. Há mais um forte senso da presença de Deus em seus serviços, muitos milagres, curas, palavras sobrenaturais, etc. Nesta congregação, os negócios prosperam, as casas vendem, as pessoas são empregadas e a congregação geral tende a prosperar. Pelo contrário,
observamos que em uma congregação onde o dízimo não é considerado santo, e muitas pessoas na congregação não são titãs, as janelas do céu parecem estar fechadas sobre esta congregação. As casas permanecem no mercado sem idade por meses e anos, as pessoas têm dificuldade em receber emprego, as empresas parecem estar prejudicadas e a presença de Deus e seu poder sobrenatural não parecem ser muito evidentes. Todos são afetados quando alguns tocam o xerém. Muitas congregações não serão capazes de ficar diante de seus inimigos até que ajudem seu povo a entender que eles devem remover de suas próprias posses o xerém que enterraram. As pessoas devem ser ensinadas que o dízimo é xerém, que mesmo se você tentar mantê-lo, porque é dedicado à destruição, ele nunca será utilizável para você. Eles devem ser ensinados que o dízimo é do Senhor, e é sagrado para ele. Voltando a um ponto que fizemos mais cedo, vimos em Malaquias 3:10 que o dízimo abre as janelas do céu. A partir disso, é muito fácil ver porque uma igreja em que muitas pessoas não são titãs frequentemente experimenta um céu fechado sobre sua congregação, enquanto uma igreja cheia de titãs experimenta um céu aberto. O Senhor nos disse em Malaquias que este seria o caso. Uso do tido de Israel. Vamos agora olhar para Deuteronômico 26, para ver para que o dízimo era para ser usado em Israel. Há nesta escritura um padrão estabelecido para o uso do dízimo, que temos observado não é prática comum entre a maioria das igrejas em nossos dias. Deuteronômio 26:13. Depois digam ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos nem esqueci nenhum deles. Para que propósito Israel usou o dízimo? Eles usaram para levitas, estranhos, sem pai e viúvas. Além disso, encontramos outros tipos de pessoas em Neemias 10:38, 39. O dízimo foi para os sacerdotes, porteiros e os cantores. Não é interessante? O padrão bíblico estabelecido em Israel viu o dízimo usado para as pessoas, não para estruturas. Agora, como Israel financiou estruturas para o uso de Deus? Eles usaram ofertas para este fim. Deus instruiu Israel a fazer uma clara distinção entre o dízimo, que era usado para apoiar as pessoas, e ofertas ou doações, que poderiam ser usadas para os edifícios. Agora, qual é a prática comum em nossos dias? Geralmente misturamos o dízimo e a oferta, não fazendo distinção em sua coleção ou em seu uso. Eu estava em uma igreja na África do Sul. Na frente havia 2 cestas grandes, uma marcada como dízimo e outra ofertas. Quando as pessoas vinham para a frente em um momento de doação, ambas as cestas eram usadas pelo povo. Havia uma clara distinção feita nas mentes dessas pessoas entre o dízimo e as ofertas, utilizando 2 cestas físicas distintas. Hoje muitas igrejas usam envoltórios com lugares para indicar o que é dízimo e o que está oferecendo na quantidade contida no envoltório. Quando pastores e líderes da igreja não fazem distinção entre dízimo e oferta, é de admirar que os membros da igreja façam o mesmo. Normalmente, em um culto da igreja, um líder dirá algo como, agora vamos receber nossos dízimos e ofertas. Os conceitos são misturados. O dízimo não é feito para ser sagrado, nem nas mentes dos líderes da igreja, nem nas mentes dos membros da igreja. Imagine o que teria acontecido se Davi tivesse ido aos levitas e anunciado a eles que Deus o havia instruído a construir um templo, e como resultado disso, seu apoio do dízimo seria diminuído ou eliminado pelos próximos anos até que o templo fosse concluído. Claro, David não fez isso. O dízimo continuou a ir para o padre, levita, viúva, órfão e estranho, mesmo enquanto o templo estava sendo construído. Definitivamente não foi misturado com as ofertas para o templo, pois era considerado santo tanto pelos líderes quanto pelo povo. O dízimo foi usado para um propósito específico e não foi misturado em um orçamento geral com ofertas. Acredito que esta prática comum de não considerar o dízimo santo ao Senhor, ao analisar o propósito e os fundos reais do dízimo e das ofertas é ofensiva ao Senhor. Quando não há distinção entre o dízimo e as ofertas pela liderança da igreja, certamente não haverá por qualquer distinção feita pelo povo. Verificação de atitude bíblica. É importante para nós verificar nossa própria atitude enquanto preparamos nosso dízimo. Certamente queremos que o dízimo realize os propósitos de Deus em nossas vidas, ou seja, gerar fé pardal em nossos corações,
e abrir as janelas do céu sob nossa conta tesouros no céu. Princípios para a preparação do nosso dízimo, juntamente com uma verificação de atitude, são encontrados em Deuteronomia 26. Esta parte das Escrituras está lidando com a lei relativa às primeiras frutas e ao dízimo, especificamente o dízimo que foi dado a cada 3 anos. Acreditamos que podemos ver princípios que são altamente relevantes para nós hoje a partir dessas Escrituras. Deuteronômio 26. 1. Quando você entra na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por uma herança, e a possui, e vive nela. 2. Você deve pegar parte do primeiro de todos os produtos do solo que você colhe da terra que o Senhor seu Deus lhe dá, e colocá-lo em uma cesta, e ir para o lugar ou o santuário, que o Senhor seu Deus escolheu como lugar permanente para seu nome e sua presença. 3. E você deve ir ao padre que está no cargo naqueles dias, e dizer-lhe: eu dou graças a este dia que eu vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos pais para nos dar. 4. E o padre pegará a cesta de sua mão, e a colocará no altar do Senhor, seu Deus. O dízimo estava sempre no meio da troca que era usado pelas pessoas. O sistema de troca usado pelos agricultores nessa cultura significava que o dízimo estava em alguma forma de produto ou produção. Se você fosse um animal fazendeiro, você trouxe um em cada 10 do aumento do seu rebanho ou rebanho. Um agricultor traria 10% da cultura. A primeira verificação de atitude encontrada no versículo 3 é uma das agradecimentos. Versículos 5 a 9 contam a jornada das crianças de Israel do Egito para uma terra que flui com leite e mel. Este era para ser um tempo de lembrar como Deus os tinha trazido da escravidão em sua provisão. Para nós, enquanto preparamos nosso dízimo, é bom contar o que Deus fez em nossas vidas, como fomos libertados da escuridão para sua maravilhosa luz, da morte à vida eterna. Essa preparação do coração nos posiciona em atitude. Deuteronômio 26. 1. E agora, eis que trago as primeiras frutas do chão, que você, ó Senhor, me deu. E você deve colocá-lo diante do Senhor seu Deus, e adoração diante do Senhor seu Deus. 2. E você, o levita e o estranho e o sujoneiro entre vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, seu Deus, lhe deu e à sua família. Os dois próximos princípios são encontrados nos versículos 10 e 11, ou seja, adoração regozijo. O Senhor restaurou ao seu corpo o significado do louvor e da adoração. Eu, Craig, posso olhar para trás 30 anos e ver a libertação em ministérios de adoração que Deus tem e está restaurando a sua igreja. Muitas igrejas incorporam o recebimento do dízimo e ofertas, doação, durante o tempo de adoração. Trazer nosso dízimo é um ato de adoração. Regozijo é uma atitude de coração que acompanha uma tísula. Quando eu, estava crescendo na década de 1950, meus pais me levavam à igreja todos os domingos. Lembro-me da época em que o pastor anunciava que era hora de receber o dízimo e as ofertas. Usamos envelopes com 2 bolsos para separar o dízimo da oferta, como já mencionei anteriormente. Houve um silêncio imediato sobre o público. O organista começaria a tocar, se bem me lembro, um tipo de dirige. Os porteiros vinham pelos corredores sem um sorriso e perfunctorio lhe passavam as placas pelas fileiras. As pessoas pareciam tristes. Alguns olhariam para frente, e sem um sorriso, colocavam um envelope na placa e passavam adiante. Eu sempre pensei, este é um momento triste. Vai ser bom quando isso acabar. Os porteiros então voltaram e colocaram as placas na mesa de comunhão na frente. Pareceu-me que todos olhariam para a mesa como se algo tivesse sido extraído deles. O pastor rezava algo sobre as placas, e então parecia que a igreja se iluminou novamente, e nós continuamos com o serviço. Muitos anos depois, eu estava em uma igreja no Havaí, e durante o tempo de adoração, o pastor anunciou que era hora de receber dízimos e ofertas. Alguns jovens na parte de trás do auditório saltaram e falaram, sim, sim. Louvado seja Deus! Os porteiros desceram os corredores e ficaram na frente, com grandes sorrisos em seus rostos. A banda de adoração eclodiu em uma seleção de up-tempo. Então as pessoas se levantaram e gritaram para o Senhor com uma voz alta. Linha por linha, eles vieram para a frente e colocaram seus dízimos e suas ofertas nas placas mantidas pelos porteiros. Depois de circular em torno da igreja, eles voltaram para seus lugares e a adoração continuou.
Essa experiência destruiu para sempre meu estereótipo de como o recebimento do dízimo e a doação de ofertas devem ser feitos. Posso imaginar as crianças de Israel trazendo suas primeiras frutas, ofertas e dízimos para o tabernáculo, com dança e muita alegria. Deuteronômio 26. 1. Então você deve dizer perante o Senhor seu Deus: eu trouxe as coisas santificadas, o dízimo, para fora da minha casa, e além disso as dei ao levite, ao estranho e ao sojourner, aos sem pais, e à viúva, de acordo com todos os seus mandamentos que você me ordenou. Eu não transgredi nenhum de seus mandamentos, nem eu os esqueci. 2. Eu não comi do dízimo no meu luto fazendo dízimo impuro, nem lidei com nada disso quando eu era impuro, ou dei nada dele aos mortos. Eu ouvi a voz do Senhor meu Deus, e fiz de acordo com tudo o que você me ordenou. Amplificado. O próximo princípio na preparação do dízimo é rever nossa obediência passada ao Senhor. Observe na última parte do versículo 13, eles fizeram uma confissão de que tinham sido obedientes, pois não me afastei dos mandamentos de Deus, nem tinham esquecido deles. Fomos obedientes ao que Deus disse em sua palavra. Se houve alguma violação, então há um chamado para o arrependimento sobre essas questões. No versículo 14, eles proclamaram que não tinha comido do dízimo. Muitas pessoas comem seu dízimo usando-o para suas contas ou para outros usos. Ouço declarações como se o dízimo não seria capaz de pagar o aluguel. É claro que essas pessoas ainda não entenderam quem é sua fonte, e não perceberam a quem pertence o dízimo e que tipo de dinheiro é. Sharon. O falecido Malcolm McGregor escreveu um livro intitulado Your Money Matters. No livro, ele fez a seguinte oferta: se depois de 3 meses de dízimo, você não puder pagar suas contas, envie-as para mim. Ele frequentemente relatou que em 14 anos fazendo esta oferta, ninguém até então o havia cobrado por essa oferta. Deus honra sua palavra porque o dízimo pertence ao Senhor, como vimos, e nos posiciona na fé pardal para poder receber a provisão de Deus. O próximo ponto no check-up espiritual afirma: nem eu tirei quando era impuro. Havia coisas específicas na lei que tornavam as pessoas impuras. Quando nesta condição, eles não eram para lidar com o dízimo. Desde que a lei cerimonial foi cumprida em Jesus, os externos agora são condições do coração. Jesus disse que não foi o que entrou em um homem que o desmaceu, mas sim o que saiu da boca do coração que traz profanamento, parafraseada de Mateus 15, 18, 20. Ao ensinar sobre ofertas e relacionamentos, Jesus disse em Mateus 5, 24: deixe sua oferta lá antes do altar, e vá em seu caminho, primeiro ser reconciliado com seu irmão, e depois vir e apresentar sua oferta. Assim, parte do check-up espiritual é pedir ao Espírito de Deus que procure nossos corações por qualquer área de infidelidade e relacionamentos quebrados, e depois se arrependa e se reconciliasse. A seguir, a declaração: nem dei para os mortos. Havia uma prática em Israel, na qual dinheiro ou bens trocados eram colocados com um cadáver em seu enterro. A lei dizia que o dízimo não deveria ser usado para esse fim. O dízimo é dado àquele que vive. Jesus será o destinatário do seu dízimo. Isso foi estabelecido com Abrão e Melquisedeque em Gênesis 14, 17 e 21. Jesus se refere a si mesmo como sendo ordem de Melquisedeque em Hebreus 6, 20. Não sabemos de onde Melquisedeque veio. Alguns estudiosos pensam que ele era uma pré-encarnação de Jesus na Terra. A questão é que o dízimo é nossa resposta viva a Jesus que estabelece sua senhoria em nossa arena financeira. Libertamos nosso dízimo a Jesus, que vive para sempre, não as pessoas sujeitas à morte. Hebreus 7:8. Finalmente, há a declaração em Deuteronômio 26:14: eu tenho obedecido à voz de Deus meu Senhor, tenho feito de acordo em a tudo o que me ordenou. Ouvimos sua voz e fomos obedientes às provocações do Espírito Santo. Este check-up espiritual está ligado ao dízimo. Foi dito que se o dízimo corretamente, ele vai nos manter certos com Deus. Que pensamento! Preparar o que Deus chama de santo, corretamente será um veículo para verificar nossas atitudes e respostas obedientes a Deus semanalmente, à medida que trazemos nosso dízimo para a casa do tesouro. Deuteronômio 26. 13 Olhe para baixo de sua sagrada habitação, do céu, e abençoe seu povo Israel, e a terra que você nos deu, como você jurou aos nossos pais, uma terra fluindo com leite e mel. Amplificado.
Vemos neste verso o conceito de céu aberto sobre o qual Malachi escreveu quando descreveu a abertura das janelas do céu, Malaquias 3:10, e uma bênção sendo derramada quando o dízimo foi trazido para dentro da casa do tesouro. Vamos agora rever essas atitudes em relação ao dízimo listado em Deuteronômio 26. 1. Ação de graças e lembrando o que Deus fez por nós. 2. Adorar. 3. Regozijo. 4. Obediência à palavra de Deus. 5. Não para ser usado para atender às suas necessidades. 6. Lidar com a imprudência e reconciliação, tendo mãos limpas. 7. Lembre-se da senhoria de Jesus sobre suas finanças. 8. Obediência aos estímulos da bênção do Espírito Santo em sua família e um céu aberto é o resultado. Fim do capítulo 4. Clique na sugestão de audiobook a seguir ou continue na playlist. Deus abençoe. E obrigado pelo seu comentário e like.